Boa noite a todos, que bom nós estarmos aqui na casa do Senhor, né? Você que está aqui conosco no templo, e você também que está aí na sua residência, escutando aquilo que Deus vai escutar, aquilo que Deus está falando e vai falar ao nosso coração. E antes da gente começar o nosso culto, domingo, vai ser um dia muito importante para nós, brasileiros. E eu gostaria de ler o Salmo 72, e ele tem tudo a ver com esse momento que nós vamos está registrando, né, na história com as eleições, e o Salmo 72, até o versículo de número 8, na minha versão a NVT, nos diz o seguinte: é um salmo de Salomão, e com certeza é o clamor, né, para os nossos governantes e para a nossa liderança também. E nos diz assim a palavra de Deus: dá ao rei tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente, que os pobres sejam tratados com imparcialidade, que os montes produzam prosperidade para todos, e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-o a defender os pobres dentre o povo, a salvar os filhos dos necessitados e a esmagar seus opressores. Que eles te temam, enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei, olha que coisa interessante isso aqui, irmãos, que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante seu reinado, que haja grande paz, até que a luz deixe de existir. E com certeza nós estamos esperando tudo isso, né? Que haja paz, que haja prosperidade, por que não dizer assim, depois de um longo momento difícil, né, que nós estamos passando. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Só alguns avisos, né? Próximo domingo pela manhã nós não teremos culto, né? Nós estaremos participando das nossas eleições aí, com certeza precisamos pedir a orientação de Deus, mas domingo à noite estaremos aqui, num grande culto de adoração ao Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor, mas antes vamos levantar e vamos orar, para que Deus nos abençoe muito, para que Deus nos dê humildade, para que Deus, né, nos ensine a receber a sua palavra como espelho na nossa frente, que aponta onde nós estamos errando, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado porque o Senhor está aqui, muito obrigado, Deus, pela certeza da nossa salvação, e, ó Deus, nos abençoe, ó Deus, neste momento que nós estamos passando, que vamos passar domingo também, escolhendo nossos prefeitos, nossos vereadores também, ó Pai, dá-nos entendimento, Senhor, para que possamos votar e colocar ali um homem segundo o coração de Deus, para que ele possa produzir em nós também um espírito de retidão e de justiça, Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos tem atendido, o Senhor escuta as nossas orações, e é no nome de Jesus que nós oramos, amém. Vamos adorar o Senhor, amém? Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, em separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus.
por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que a gente está tendo, está na sua casa. Obrigado. Que quero que todos saibam que nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós. Então vamos hoje com essa oportunidade louvar o Senhor com tudo que nós temos. Amém? Porque Deus, nosso Deus é muito bom. Então vamos cantar essa música. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom O tempo todo, tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, tempo todo. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Amém. Os irmãos podem se sentar. Pastor Carlinhos está com a palavra? Pastor Isaías. Os dois. Vem, pastor Carlos. Pastor Carlos. Irmãos, eu vou só a gente adiantar um pouquinho, depois o pastor Carlinhos vai dar mais detalhes também. No próximo estudo da quinta-feira, nós gostaríamos que você que está nos assistindo mandasse perguntas para a gente. Os irmãos vão entender o porquê que nós gostaríamos de receber isso também, né, pastor?
que é um assunto que com certeza vai mexer, está mexendo com toda a nossa estrutura também, até o contexto da igreja hoje, essa pandemia. O que a palavra de Deus tem a ver? Nós vamos estar falando sobre a nova ordem mundial. Então vai ser um tema muito bom. Divulgue, né, nas suas redes sociais, mande perguntas para nós, que com certeza nós vamos estar respondendo, e o pastor Carlinhos vai dar mais alguns detalhes também sobre isso. Amém, pastor? Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite a você que nos acompanha aí pelas redes sociais. É uma alegria e um privilégio poder compartilhar com todos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E conforme o pastor Isaías disse, semana que vem nós começamos aí uma série de estudos sobre essa nova ordem mundial. Eu acredito que vai ser de grande valia para que nós possamos compreender o que nós estamos passando e o que nos aguarda mais adiante. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 25 ao 37. É uma passagem também bastante conhecida, e por ser bastante conhecida, fica mais fácil para situar os irmãos com relação à exposição que nós iremos fazer. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. Diz assim o texto sagrado: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Então, nós vamos trabalhar em cima destes versículos que nós acabamos de ler. O engraçado é que esse especialista, nós podemos imaginar, se ele era um especialista da lei, nós podemos entender um advogado da época de Cristo. Ele chegou para questionar a Jesus. E hoje não é diferente, as pessoas nos procuram não com a intenção de aprender no que cremos, mas de afrontar aquilo que cremos. Não no sentido de perguntar: olha, o que você crê? Por que você crê? Não, nos procuram com essa intenção de afrontar. Então não é de agora, desde a época de Cristo isto já acontecia. E aí este homem, ele pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna?
Este é um ponto que precisa ser trabalhado. Nós não fazemos nada para herdar a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que crê no Filho de Deus já tem a vida eterna. Então não há nada que eu possa fazer para herdar essa vida eterna. Não é pelas minhas obras, não é através dos meus méritos que eu consigo alcançar a vida eterna. Então eu não faço para alcançar, eu não faço nada para ser abençoado. É pelo contrário, por eu ser abençoado é que eu faço. Então aí, ao fazer, ao ajudar as pessoas, nós vemos a graça em ação, sendo instrumentos de Deus nas mãos do Senhor. A semana passada nós falamos sobre sair do barco e caminhar por fé. Não é diferente do que a gente está falando aqui hoje. A gente também precisa caminhar por fé. A gente precisa fazer. Igual o pastor disse, domingo, eleições municipais, onde serão eleitos aí os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de todos os municípios do Brasil. E isto é algo para a gente pensar. O que estas pessoas, em suas propostas de governo, estão relatando em prol do próximo? Por isso o título da mensagem hoje: quem é o meu próximo? E aí este homem, este advogado, ele questiona Jesus. O que é preciso fazer? Aí Jesus falou: olha, você é advogado, o que está escrito na lei de Moisés? Como que você a interpreta? Como que você entende? E o homem falou muito bem. Isto que ele disse está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico 19, 18. Ele disse: olha, deve amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e na questão emocional, ou seja, ele praticamente tratou das 3 áreas do ser humano: corpo, alma e espírito, adorando ao Senhor. E aí ele coloca Levítico e diz: e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz para ele: olha, você está corretíssimo, é isto mesmo. Faça isto e viverás. E aí vem este homem e pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Provavelmente com a intenção de afrontar a Jesus. Olha, Jesus, eu não sei quem é o meu próximo, tentando justificar-se perante ao Senhor. E aí Jesus vem e conta esta história. Aqui na Nova Versão Transformadora está a história, em outras versões está parábola. Mas, segundo historiadores, ao que tudo indica, esta situação aconteceu. Aconteceu por que motivo? Nós vemos aí que é a situação de uma pessoa caída, onde ela foi espancada por salteadores, eles bateram nessas pessoas e levaram aquilo que ela tinha de valor. E aí o relato continua falando que descia um sacerdote de Jerusalém para Jericó. Jerusalém e Jericó distancia mais ou menos algo em torno de 25 quilômetros. E estes 25 quilômetros, ele é uma descida acentuada de aproximadamente 900 metros de altura. Ou seja, você desce 900 metros, como se fosse daqui, para quem reside em Pouso Alegre, em Borda da Mata, que é uma cidade aqui do sul de Minas, para você que nos acompanha pelas redes sociais. Então, é muita altura em pouco espaço para se descer. E aí nós podemos pensar um monte de situações aqui na esfera espiritual. Ou seja, Jericó no passado, uma cidade amaldiçoada por Josué. Jerusalém, uma cidade de luz, edificada ali por Davi, conquistada por Davi. Então, se nós pensarmos, quem está no lugar de luz e desce para um lugar amaldiçoado, tende a tomar a atitude que esse sacerdote tomou, de ao se deparar com a pessoa que estava ali precisando dos cuidados, ele mudou do outro lado da rua, da estrada. Mas nós também precisamos entender que aquele sacerdote, diante do ofício que ele realizava, ele não podia tocar em nada impuro. Não é algo para a gente pensar. Muitas vezes, a nossa pseudo-santidade, a nossa falsa santidade, se transforma em religiosidade. E essa religiosidade, ela acaba repelindo as pessoas do nosso convívio. E santidade que repele não é santidade, é religiosidade. A santidade precisa atrair as pessoas.
E muitas das vezes nós repelimos pessoas dentro da própria igreja, porque nós nos consideramos mais santos que as outras pessoas. Principalmente se o pecado do próximo é um pecado visível, é um pecado que é exteriorizado. Ah, mas como que um pecado pode ser exteriorizado? Hipoteticamente falando, o irmão, por exemplo, não quita os seus débitos, não paga as suas contas em dia. O irmão que deliberadamente mente. O irmão que tem um linguajar chulo, vulgar. Então, esses pecados são exteriorizados. Mas os pecados que acontecem dentro da mente e do coração e que não são exteriorizados, estes não dá para nós vermos. Então, muitas vezes, nós acabamos tomando atitudes que nos afastam das pessoas, semelhantemente ao que esse sacerdote fez. No mesmo sentido, vem o levita. E o levita, vocês sabem, lá da tribo de Levi, eram os responsáveis por armar a tenda, lá na época do Antigo Testamento, desmontar, levar todas as coisas. E ele tomou a mesma atitude, ou seja, ignorou a pessoa que lá estava. E podemos inferir no texto que era um judeu, ou seja, eles deixaram de acudir seu companheiro. E aí vem, caminho totalmente contrário, um samaritano. Os samaritanos não se davam com os judeus, principalmente por questões políticas, mas isso se remonta lá à época de Samaria, quando o Israel do norte, o estado do norte, foi invadido e tomado. E aí eles começaram a ter bastante contato ali com o pessoal de Samaria, e aí veio se desenvolvendo, eles foram se afastando de tal maneira que, à época de Jesus, judeus e samaritanos não se davam bem. Vem este samaritano, e o que ele faz? Tem compaixão daquela pessoa. E aí, eu fui ver no dicionário o que é a palavra compaixão, porque muitas vezes a gente tem uma leve noção e entendimento do que vem a ser. E lá no dicionário está escrito: sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, ou seja, de amenizar aquele sofrimento. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Resumindo, o que vem a ser isso? É eu ver uma pessoa em uma situação de necessidade e eu ter um sentimento de íntima compaixão e querer ajudá-lo. Não somente em oração. Aqui o samaritano ajudou aquele judeu com suas posses, com os provimentos que ele tinha para a sua viagem. Não se preocupou em interromper a sua viagem em um lugar perigoso, porque era uma estrada sinuosa, cheia de entrâncias, onde ali se escondiam os assaltantes, para poder fazer as suas vítimas que estavam em viagem. Então, esse samaritano, ele não se preocupou com o risco de sua vida, interrompeu a sua viagem para poder ajudar uma pessoa que estava necessitada. E tirou ali o óleo e tirou o vinho. O vinho utilizado para fazer a limpeza nos ferimentos e o óleo para poder meio que untar a ferida. Pegou o seu meio de transporte, que segundo aqui, um jumento, colocou essa pessoa em cima do jumento, levou-a até uma hospedaria, pagou ali pelo tratamento e ainda disse para o dono da estalagem: o que faltar na minha volta, eu pago. Isso é muito sério. Para ele ter ousadia de falar isso para o dono da estalagem, e o dono da estalagem, ao que tudo indica, concordar, porque ele não fez nenhuma objeção, significa que aquele samaritano era uma pessoa de palavra. Provavelmente acostumado ali naquele trajeto de viagem. E trazendo isso para os nossos dias, o que nós estamos fazendo com as pessoas que necessitam da nossa ajuda? Principalmente aqueles que estão dentro da igreja. Que por N situações nós viramos as costas, por N situações nós julgamos, por N situações nós
Não vou andar com fulano, nós nos separamos. Então é algo para a gente pensar. Se nós temos um Senhor, se nós consideramos irmãos uns dos outros, é imprescindível que nós tenhamos compaixão para com os de casa, mas também para com os de fora. É esse o exemplo que Jesus veio trazer, é isso que ele veio nos ensinar. E ele pega justamente aquilo que seria a ralé para os judeus, uma pessoa que, segundo os judeus, ele era totalmente desprezado por causa da sua raça, reputado pelos judeus como um herético religioso, um pagão, um bárbaro, e foi justamente aquele que mostrou compaixão, que foi compassivo para com aquele judeu. Isso é loucura para o nosso entendimento. E aí, se nós avançarmos um pouquinho nos escritos de Paulo, ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, nada seria. Seria como o som de um sino, ou seja, só barulho. Então, nós que estamos vivenciando esse momento novo na Igreja Batista Betel, nós precisamos amar as pessoas, sem desejar nada em troca. Amar simplesmente porque Jesus nos amou primeiro. Aí as coisas começam a ficar mais claras. E aí nós conseguimos aproveitar esse momento de pandemia e demonstrar que nós somos um povo que ama. Nós somos um povo que sofre com aqueles que sofrem. Nós somos um povo que chora com aqueles que choram. Somos um povo que se alegra com aqueles que se alegram. Neste ponto, nós começamos a entender um pouco mais às claras aquilo que Jesus está nos ensinando. Se nós o temos como nosso Senhor e modelo a ser seguido, não é diferente, nós agimos da mesma forma, agimos da mesma maneira. E aí, eu conversava com uma pessoa ontem na terça-feira, ontem foi quarta, na terça-feira, principalmente por conta desse período de política que a gente tem, onde cada um tem o seu candidato, e esse candidato chega a ocupar, às vezes, a posição de semideus, porque em nome dele se briga, em nome dele discute-se, em nome dele perde-se amizades. Ou seja, diante disto que nós acabamos de relatar com relação ao que a palavra de Deus ensina, cabe a nós cristãos discutirmos, brigarmos com o outro por ter um entendimento diferente do nosso? Eu vou usar o pastor Isaías como exemplo. Eu posso, hipoteticamente, que eu vou falar, eu posso não concordar com o que o pastor Isaías diz, mas eu sou obrigado a respeitar o que o pastor Isaías diz. Então já começa por aí, posso não concordar, mas sou obrigado a respeitar. Claro, amados, aqui dentro de um exemplo geral. Se nós trouxermos para dentro da igreja, aí sim, se não for heresia, se não precisar atualizar a Bíblia, pastor, aí a gente fica de boa, mas se o senhor falar que precisa atualizar, aí a gente vai discutir um pouco. Então, esta questão que a gente tem que entender, nós temos que ser uma unidade. Jesus orou por isso, para que nós sejamos um, como Ele e o Pai o são. Eu vejo tantas discussões nas redes sociais, principalmente por entendimentos divergentes da palavra de Deus, semelhantemente a esse doutor da lei que chegou aqui questionando a Jesus. Mas as pessoas entram em discussões ferrenhas, cada um não querendo ouvir o que o outro tem a dizer, mas querendo impor a sua posição. Muitas vezes tidas como apologéticas, mas de apologia tem muita, né? Não é apologética, é apologia. Então a gente precisa analisar isso tudo. E aí a gente percebe como que Jesus nos ensina com uma história de aproximadamente 2000 anos, mas que continua, eu enfatizo, tão atual quanto o jornal de hoje, essa história. Jesus então ensina que o nosso próximo
pode ser uma pessoa inteiramente desconhecida. Ali é o exemplo. O samaritano não conhecia aquele judeu. Então, o nosso próximo pode ser uma pessoa que a gente nunca viu e que talvez nunca veremos novamente. Ajudá-lo simplesmente por ajudar. Tem uma pessoa que eu conheço, que ela foi fazer uma viagem, e hoje está muito em voga, né, o cartão, o dinheiro de plástico. Tudo é cartão, ou de débito ou de crédito. E ela foi por um caminho, sabendo que não tinha pedágios. Na volta, ela se perdeu e pegou uma estrada com pedágios. E só com o cartão na carteira, não tinha dinheiro em espécie. E aí chegou na primeira praça de pedágio e perguntou para a moça o que podia ser feito. A moça pegou e disse, olha, você pode dar um cheque, você pode avançar a cancela e ser multada, ou você pode fazer um retorno. Aí essa pessoa parou à beira da estrada e ficou ali esperando. Quando essa pessoa calçou a cara e foi até um carro que estava parado e falou a história. E aí o motorista falou, olha, só esse valor que você está pedindo não vai ser suficiente, porque não é só esse pedágio, tem outros aí para frente e até você cair na Fernão Dias e até você chegar em Cariaçu são vários pedágios, eu estou indo para lá, eu conheço. Resumindo, a pessoa emprestou para ela, pessoa que ela nunca tinha visto e não se conheciam, o valor suficiente para todos os pedágios, na confiança de que depois ela faria a transferência para a conta dessa pessoa. Claro que depois ela fez. Mas é para mostrar muito para vocês que muitas vezes esse próximo é uma pessoa totalmente desconhecida e que a gente nunca mais vai ver. O próximo também pode ser uma raça diferente, ou até mesmo uma raça desprezada. Que a gente julga muito, eu costumo dizer, o livro pela capa. A gente julga muito o livro pela capa. Se nós analisarmos a comida, primeiro nós comemos com os olhos, ela precisa estar bonita. Então nós julgamos muito pela aparência, por aquilo que é. Tanto é que no tempo de Jesus eles imaginavam que Jesus seria o quê? Um general que ia pôr ordem na situação lá. Principalmente na questão política que eles estavam enfrentando. Quando Jesus veio diferente daquilo que eles imaginavam, eles não o aceitaram como rei. Poucos foram aqueles que agiram de maneira diferente. O próximo também pode ser pessoa de outra religião, até mesmo conhecida como herética. Por quê? Porque é próximo. É o próximo. São as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho e nos dá a oportunidade de agirmos diferentes. Esse é o ponto que nós precisamos analisar. Eu estou sendo sal da terra e luz deste mundo, neste mundo? O próximo também pode ser a pessoa que a igreja colocou para fora. Principalmente neste momento de pandemia, onde um número assustador de suicídios surgiu. Muitas vezes causados pela doença da alma, depressão. Muitas vezes por ausência de um ouvido para ouvir o que aquela boca tinha a dizer. Então, amados, é algo que nós precisamos analisar e pensar à luz do que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Porque, do contrário, a gente vai estar patinando sem sair do lugar. Volto a dizer, se nós estamos vivenciando, e eu particularmente, pastor, eu tenho experimentado o melhor de Deus neste lugar. Eu particularmente, eu tenho experimentado. E creio que com os irmãos não está sendo diferente. Mas nós precisamos ter essa unidade. Contudo, aos cuidados de Deus por toda a humanidade, deve se manifestar nas vidas de todos quantos são chamados pelo seu nome. Essa misericórdia, esse ardente sentimento de compaixão precisa ser exteriorizado em nós. Então, resumindo, esses 4 próximos que eu coloquei, nós podemos dizer que próximo para mim
é aquele que necessita de misericórdia. É aquele que necessita de compaixão, independentemente da situação. Às vezes, envolve situação financeira. Nós precisamos agir. Igual os irmãos estão aí compartilhando no grupo a questão dos alimentos que estão sendo arrecadados. Outras vezes, é o simples fato de sentar e dispensar os nossos ouvidos para que as pessoas falem. Por quantas e quantas vezes, na instituição que eu dava aulas, os alunos chegavam: Carlos, eu preciso falar com você. Tudo bem, vamos falar. E ali eles falavam 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. No final, eles diziam: como foi bom conversar com você. E eu simplesmente os ouvi. Eu falei: venham mais vezes, fiquem à vontade. Então, tem situações em que as pessoas querem alguém para ouvir, para desabafar aquilo que elas estão passando. O que ocorre é que quando pessoas nos procuram com certos problemas, nós também queremos demonstrar que temos problemas. E aí, ao invés de ouvi-las, nós as entulhamos com as nossas necessidades. Então, o que precisa ser pensado, amados, é o que nós queremos fazer da nossa vida. A minha ação é sempre uma atitude lúdica na vida de alguém. É sempre uma atitude que ensina algo para alguém. Resta saber se este algo que eu estou ensinando é algo benéfico ou não. Eu costumo dizer que nós sempre causamos impacto na vida das pessoas. Resta saber se positivo ou negativo, mas impacto sempre nós causamos na vida das pessoas. E aí Jesus então está nos ensinando, justamente pegando uma história que, volto a dizer, provavelmente aconteceu, utilizando-se ali 2 pessoas que não se conversavam. Imagina só aquele judeu que foi ajudado, depois sabendo que foi ajudado por um samaritano. E que passaram 2 de seus conterrâneos ali, e que nada fizeram por ele. Mas aí veio alguém que ele provavelmente não ajudaria, e aí age desta forma. Então, que Deus possa mesmo nos dar esse entendimento, essa visão de águia, do que de quais são as pessoas que estão necessitadas, qual é o nosso próximo, e o que nós podemos fazer para ajudar a essas pessoas. Porque, amados, pensem bem, o pastor me mostrou uma mensagem ali de dezembro, eu brinquei com ele, dezembro é depois de amanhã. Esse ano parece que não teve ano. Do dia 18 de março, que foi o último dia que eu dei aulas presenciais, de lá para cá, parece que ficou tudo o mesmo mês. A vida praticamente parou. E nós não vamos ter, todo mundo fala, quando que vai voltar à normalidade? Nós não teremos a normalidade do dia 17 de março, anteriormente. Ah, mas como que vai ser? Não sei ainda. Não sei, mas foi bom. Porque em todas as situações nós temos condições de encontrar coisas boas. Quantas igrejas estão com seus cultos online? Quantas pessoas que antes não tinham oportunidade de ir a uma igreja, quer seja por vergonha, quer seja por medo de afrontar aos moradores da casa diante de suas crenças, e não estou aqui para julgar, longe disso, mas quantas pessoas estão tendo acesso à mensagem? Estão tendo acesso à leitura da palavra de Deus, porque aqui a gente traz versículos e a pessoa depois vai sentir-se incomodada e querer verificar se o que está sendo falado realmente está na Bíblia. Então nós precisamos tirar ensinamentos positivos disto tudo. E é em meio às lutas, é em meio às dificuldades que nós conseguimos ver a mão enérgica e potente do nosso Deus nos dando direção. Que tem algumas situações que parecem ser loucura, mas que quando nós olhamos para trás e nós temos a plena convicção de que foi Deus quem agiu, de que foi Deus quem interveio, conforme Ele muitas e muitas vezes fez no curso da história. Então nós precisamos hoje ter essa compreensão, essa clareza. Senhor, mostra-me quem é o meu próximo. Só que para que isso aconteça, muitas vezes nós precisamos despojar do nosso velho eu. Eu acho a coisa mais linda.
crianças brincando umas com as outras. Elas não se apresentam, já repararam? A criança não chega para... Oi, tudo bem? Eu sou o Joãozinho. Ah, que legal, Joãozinho. Você é filho de quem? Não, eles já chegam, já vão se enturmando e brincando. Aí vem os pais, principalmente quando tem um atrito entre eles, porque criança tem atrito. Quanto mais perto, mais atrito. Aí vem os pais, você é muito bobo, não está vendo que ele está brigando com você? Sai de perto dele. Ao invés de deixar a criança ali resolver a situação, já intervém de uma maneira não tão assertiva. Mas é a coisa mais linda. E depois de brigado, a gente não vê as crianças um com a cara virada com o outro. Quando vê, eles já estão enturmados brincando de novo. E aí vem Jesus e fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Que se nós não tivermos um coração semelhantemente aos das crianças, nós não vamos herdar o reino. Então, por isso que eu falo que muitas vezes nós precisamos nos desconstruir, enquanto pessoas, naquilo que nós fomos dias após dias sendo construídos, e aí a gente cria o nosso ponto de vista. E todo ponto de vista sempre é à vista de um ponto. Então, há necessidade de nós analisarmos à luz das Escrituras e pensarmos, Senhor, como o Senhor agiria numa situação dessas? Como que eu posso exteriorizar, expressar o meu amor ao próximo, se sequer nós conseguimos identificar a necessidade das pessoas? Como que nós queremos sermos chamados de cristãos se as nossas atitudes, muitas delas, são egocêntricas? Nada contra quem ajuda as pessoas, mas não tem necessidade de expô-las nas redes sociais. Porque a Bíblia diz que o que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. E quem sabe que nós estamos fazendo, realmente sabe. E é Ele quem precisa saber. Então, amados, o que Deus tinha colocado no meu coração é justamente isto. Quem é o meu próximo? Onde nós conseguimos pedir a direção de Deus para enxergarmos os invisíveis? Porque tem muitas pessoas que se tornaram invisíveis. Em um dos cursos que eu fiz, eu tive a oportunidade de ler um livro, onde era uma tese de pós-doutorado, e era um professor da PUC, em São Paulo. E ele, professor ali dentro daquela instituição, por décadas. E querendo colocar em prática, né, fazendo ali uma experiência daquilo que ele imaginava, de como que nós deixamos as pessoas invisíveis, ele se vestiu de gari e começou a varrer as ruas lá da instituição, que é um espaço bem grande. Não estou menosprezando a função de gari. Todas elas são dignas. E os alunos que normalmente o cumprimentavam nos corredores da faculdade, sequer olhavam para ele. Então, ele conseguiu demonstrar de uma forma empírica, através de uma experiência, aquilo que ele já vinha pesquisando, de como que nós deixamos as pessoas invisíveis. Não falamos bom dia, nem nada. Tem uma outra história, isto verídica também, não, história com H e não com E, de uma pessoa que todas as vezes que passava pela fábrica, pelo portão de entrada da fábrica, era um frigorífico, ele cumprimentava o porteiro, todas as vezes, e sempre sorridente. Um belo dia, ele entrou para trabalhar, cumprimentou o porteiro, e o porteiro percebeu que ele não saiu para ir embora. E as pessoas todas foram saindo da empresa. E o porteiro achou aquilo estranho. E aí resolveu procurar pelo interior do frigorífico para ver o que tinha acontecido. E aquele rapaz estava trancado dentro da câmara fria. Acidentalmente ficou trancado lá. Ou seja, o bom dia rotineiro dele, o boa tarde rotineiro dele foi o que salvou a vida dele. Então, que Deus possa, sabe, mais uma vez, derramar a misericórdia dele no nosso coração e de nós agirmos semelhantemente a Cristo. Porque a palavra cristão nada mais é que pequeno Cristo. Então, nós precisamos
se assim nós nos auto-intitulamos, agir desta maneira. Amado Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor. Tua palavra pregada, ministrada. E Deus, nós queremos reconhecer o nosso erro e te pedir perdão, Pai, pelas vezes em que nós vimos pessoas necessitadas e, semelhantemente a este sacerdote, a este levita, nós passamos de largo, Pai. Oramos, Deus, para que o Teu Espírito Santo nos incomode, nos transforme, mediante o agir daquilo que temos lido, daquilo que nós temos ouvido, concernente à Tua palavra, Pai, a fim de que nós, Deus, possamos dar o bom testemunho, possamos andar em conformidade com o que a Tua palavra ensina. Ó Deus, transforma-nos de dentro para fora, Pai. Oramos, Senhor, para que os nossos ouvidos estejam atentos aos clamores, muitas vezes silenciosos. Oramos, Deus, para que os nossos olhos sejam abertos, a fim de que identifiquemos, Deus, as necessidades dos nossos irmãos, daqueles que não são nossos irmãos, a fim de que nós possamos, Deus, semelhantemente ao texto que nós aprendemos hoje, sermos instrumentos de bênçãos nas Tuas mãos. Afinal de contas, Deus, o Senhor disse para Abraão que nele todas as famílias seriam abençoadas na terra. E nós queremos, Deus, ser esses instrumentos de bênção nas vidas das pessoas. É a nossa oração, em especial, Deus, pela nossa nação, que domingo, Deus, irá escolher os seus prefeitos e os seus vice-prefeitos, bem como os seus vereadores. Ó Deus, é no legislativo onde as leis são feitas, as leis são executadas através do poder executivo. Por isso, Deus, nós pedimos que homens e mulheres possam ocupar essas cadeiras, Senhor. Homens e mulheres tementes a Ti. Homens e mulheres, Deus, que entendem os princípios da família, Pai. Para que possamos, Deus, continuar, dia após dia, avançando neste mundo, Pai, que caminha a passos largos à destruição. Mas que possamos ser, Deus, classificados como luzeiros. Conforme Deus foi lido aqui no Salmo, Pai. Nós pedimos que tanto os homens quanto as mulheres, Deus, possam exercerem seus mandatos em prol do menos favorecido, do necessitado, do pobre, da viúva e dos órfãos. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim nós estamos terminando. Só lembrando, próximo domingo não teremos culto pela manhã, domingo às 19 horas estaremos aqui, e na próxima quinta-feira, pesquisem, né, sobre a nova ordem mundial e como isso está afetando o mundo e principalmente dentro da igreja. Com certeza vai ser um assunto muito bom. Mandem perguntas para nós, que com certeza o pastor Carlos vai estar aqui respondendo a todas, né? E que possamos ter um restante de semana abençoado no Senhor. Amém?